Depois de anos, o Tesouro Direto finalmente lançou um novo título em sua plataforma, que é o famoso Renda a Mais, agora disponível no início de 2023. E muita gente me pergunta, João, devo parar de contribuir para a minha previdência? É melhor que o INSS? É melhor que minha carteira de investimentos? Então, por essas dúvidas, eu criei esse vídeo de hoje e separei ele em duas partes. Na primeira, onde eu explico para vocês como funciona exatamente esse título, e na segunda eu deixo exatamente a minha opinião. E se você está chegando agora, eu sou João Paulo Ribeiro, sou fundador da Segno Capital, uma empresa de consultoria de investimentos, e no meu canal do YouTube eu tento compartilhar o máximo de experiência que eu tenho com vocês. Então, primeiro de tudo, de que se trata esse título Renda a Mais que agora é disponibilizado no site do Tesouro Direto? Bem, ele funciona de uma forma muito similar ao Tesouro IPCA, que você investe hoje e no final recebe a inflação do período acrescido a uma taxa que foi acordada lá no início. Então, por exemplo, no Tesouro IPCA mais 6. Se a inflação ao longo dos próximos 12 meses for de 3%, você vai receber algo perto de 9% de rendimento ao ano, que é o retorno da inflação mais os 6% que foi acordado durante esse período. E isso, claro, de forma anualizada e sucessiva até o vencimento. Então, no final, você vai receber o valor investido mais o acréscimo dos juros, que é a somatória da inflação mais a taxa acordada. Já no Renda a Mais, a grande diferença está no vencimento. No Tesouro IPCA, você recebe o valor investido mais o rendimento. No Renda a Mais, eles transformam essa data de vencimento no que eles chamam de período de conversão. Eles vão calcular e verificar exatamente o quanto que você contribuiu durante o período de acumulação e transformam esse valor acumulado em rendimentos mensais proporcionais ao valor investido. Veja bem no gráfico que eu vou mostrar para vocês agora. O investidor terá que escolher entre 8 datas disponíveis para começar a receber a sua renda. Quais são essas datas? 2030, 2035, 2040, 45, 50, 55, 60 e 65. Essas datas ditam para a gente exatamente qual que é o período de acumulação que o cliente escolheu. Então, nesse exemplo em questão, o título escolhido foi o de 2060. Então ele vai ter até 2060 para continuar comprando o mesmo título, investido em capitalizando, em transformar tudo que ele acumulou em renda. Nos próximos 20 anos, ele deixa de contribuir nesse investimento, nesse título escolhido, e passa a receber um rendimento mensal proporcional a tudo aquilo que ele acumulou até a data de conversão desse título. A todo momento, o investidor receberá o poder de compra real que ele garantiu já para sua renda extra. O que isso quer dizer? Durante o período de acumulação, ou seja, durante todos os pagamentos, todas as compras que o investidor realizar até 2060, o seu dinheiro está rendendo de forma proporcional à inflação do período, ou seja, você está garantindo o seu poder de compra, e também durante o período de recebimento dos pagamentos, as parcelas que ainda não foram pagas também continuam rendendo de forma proporcional à inflação. Então é um título que visa justamente proteger o poder de compra de acumulação durante o período e te pagar um valor proporcional àquilo que você acumulou. E isso você pode fazer de forma simples e prática, cadastrando um Pix de débito automático em algumas corretoras parceiras do Tesouro Direto e garantir a capitalização desses investimentos ao longo do tempo. A outra grande questão é que você consegue justamente calcular o quanto você precisa acumular, quantos títulos desse você precisa comprar para ter uma média de recebimento mensal. Então a gente vai fazer isso, uma simulação que fica disponível exatamente no site do próprio Tesouro Direto. Então veja bem, coloquei quais os parâmetros. Eu tenho 30 anos, quero me aposentar com 45, renda extra que eu quero ter é de R$1.000. O título que eles sugerem para mim é justamente o Tesouro Renda a Mais Aposentadoria 2040. Em 2040, nessas condições, eu vou estar com 47 anos, ou seja, uma idade muito próxima dos 45 que eu estou me programando para me aposentar, para eu receber esses R$1.000 extras, tá? Então, não vai cravar exatamente com a idade que você colocou, pode não cravar, na verdade, com a idade que você colocou de aposentadoria, sempre vai ser o título com a data de vencimento mais próxima. E quando eu clico em escolher, ele me dá exatamente quais os parâmetros, quanto eu preciso contribuir, quanto eu preciso comprar desse título para receber esses R$1.000 a partir dos meus 45 anos, ou seja, daqui a 17 anos. Entenda que, de uma forma bem simplista, um título, um lote inteiro de um título público, vamos trazer o exemplo do Renda a Mais, equivale a R$1.000. Só que você não precisa comprar um valor equivalente ou proporcional a esses R$1.000. Você consegue comprar uma fraçãozinha dele. Você consegue comprar 0,1
título, ou seja, conseguir comprar R$ 100. A título de cálculo, para você entender o quanto você precisa acumular para receber esses R$ 1.000 a partir de 2040, ele traz para a gente que a gente precisa comprar o equivalente a 59,6 títulos. Ou seja, eu preciso comprar 0,3 títulos ao mês até 2040, para que nesse período, para que a partir daí eu receba o equivalente a R$ 1.000. É assim que funciona. Hoje, ou seja, 0,3 de um título do Tesouro Renda Fixa Aposentadoria para 2040 equivale a R$ 243,43. Esse valor, naturalmente, ele pode ser um pouco maior ou um pouco menor com o passar do tempo, à medida que ele vai sofrendo alguns ajustes em seu preço. Ele não vai valer o equivalente a R$ 1.000 para sempre. Então, se você se programar de comprar exatos R$ 243, pode ser que você está comprando 0,4 títulos daqui a um tempo, pode ser que você está comprando 0,2 títulos. Então é bom sempre se manter atualizado do quanto é equivalente a esse valor proporcional de 0,3 a cada mês para você conseguir se manter nessa média. João, quero investir, sobrou um dinheiro a mais, quero investir R$ 500, quero investir R$ 1.000. Ótimo, você está comprando mais títulos e possivelmente até mesmo antecipando a sua contribuição, o valor total que você precisa acumular para se aposentar. E às vezes pode ser que você antecipe isso e consiga conquistar esses 59,6 títulos em 2039, por exemplo. Daí é só aguardar o próximo ano e esperar ele virar para um momento de conversão. Você não precisa ter a obrigatoriedade de continuar contribuindo nenhum valor. Tá? Perceba, você tem que comprar 59,6 títulos do Tesouro Renda a Mais Aposentadoria 2040 para receber R$ 1.000 por mês durante os próximos 20 anos. Beleza? Essa é a ideia. Então, se você capitalizar mais, você provavelmente pode antecipar. Se você capitalizar menos, provavelmente você vai ter que acelerar depois para conseguir chegar. João, não consegui comprar 59,6 títulos no vencimento, consegui comprar somente 50. O que vai acontecer? Você vai receber um valor proporcional a esses 50, que obviamente não serão equivalentes aos R$ 1.000. João, consegui comprar 100 títulos até 2040. Beleza, ótimo, você vai receber um valor maior do que os próprios R$ 1.000, mas equivalente a esses 100 que você comprou. Essa é a dinâmica desse investimento. É assim que ele funciona. E aí você consegue brincar e calcular com esse simulador e entender quanto que é a média de títulos que você precisa acumular até a determinada data, até a data de conversão onde você vai receber um valor mensal, esse rendimento extra mensal. Então, o que eu vejo de vantagem e desvantagem nesse investimento? Primeiro de tudo, seu dinheiro está protegido pela inflação. Isso é ok, é o razoável, é interessante. Você consegue se programar para ter uma renda temporária. Tá? O que também pode ser uma desvantagem, que ela é temporária. Você precisa se programar para trabalhar com esse parâmetro de recebimento. Tá? E aí a gente chega agora no grande questionamento, vale ou não vale a pena? Eu vi assim muita comparação bizarra do Renda a Mais, eu vou dar a minha opinião baseada na minha experiência de investimentos e atendimento ao investidor. E naturalmente eu vou trazendo algumas vantagens e desvantagens do que eu enxergo, do que pode ou não pode fazer sentido. Então, primeiro de tudo, o primeiro que eu vi acontecendo é muita gente comparando com o INSS, o que é difícil de acontecer. O que é difícil de fazer de fato, porque assim, o próprio site do Tesouro trouxe que ele é uma alternativa, ele é um complemento ao INSS, a quem só está dependente do INSS. Então não é um processo excludente, você não está excluindo a contribuição do INSS. E eu não estou entrando nem no fato de que se você vai aposentar ou não pelo INSS, não é essa a questão, não quero fazer nenhuma futurologia, não é esse o tema do vídeo. Estou trabalhando com o cenário base de que quem se aposentadoria com o INSS hoje, que se tivesse feito um investimento parecido, se existisse, né, e tivesse feito um investimento similar a esse, estaria com um complemento de renda. Ah, João, mas aí ele é temporário. Nossa, mas ele acaba. Eu tenho investimentos que duram para a vida inteira, que me pagam dividendos para a vida inteira. Mas ele é feito para ser temporário mesmo, a característica dele é essa. É melhor ele ser simples e prático e atender uma pessoa que só está dependendo do INSS do que rendimento nenhum. Às vezes, muitas pessoas, é comum a pessoa ter muita dificuldade de se envolver, de se planejar, de se organizar financeiramente. E esse tipo de investimento vem justamente para ser extremamente prático e garantir aquela pessoa de que, cara, eu não vou ter tempo para olhar investimento, não tenho um consultor para me ajudar, não consigo me organizar, ou tenho pouco recurso também, às vezes não consigo alternativas que eu sinta segurança de investir. O Renda a Mais pode atender essa parcela da população, essa parcela do investidor.
E além disso, outra questão que não torna um grande empecilho o fato dele ser temporário, pensa numa pessoa que vai aposentar somente pelo INSS lá com seus 61, 65 anos, dependendo se é homem ou mulher. Às vezes os primeiros 20 anos é onde ele está reajustando o padrão de vida, onde ele precisa, né, quer usufruir mais do seu recurso, vai estar mais ativo. Então nesse tempo ele consegue se reorganizar. E nada impede, além disso, dele ter 2 títulos de renda, 2 títulos renda a mais. Um com vencimento, um com período de contribuição de 2040 para 2060 e outro de 2060 para 2080, por exemplo. Ou seja, ele receberia 20 anos. É claro que o que impede, obviamente, é a capacidade financeira dele de capitalizar nesse título. Mas ele pode se programar para ter essa renda temporária durante 20 anos. E um último quesito, que vale deixar isso bem claro, é que o Tesouro Renda Mais não tem nenhum pré-requisito que você precise estar aposentado pelo INSS. Não, de forma nenhuma. Ele é um regime de capitalização, ou seja, você vai receber aquilo que você contribuiu no período pré-acordado. Então vou trazer um exemplo assim, hipotético, que talvez não seja, que o título talvez não atenda exatamente às necessidades do exemplo que eu vou estar dando, mas só a título de entendimento. Ah, João, 2045 meu filho vai estar entrando para a faculdade. Então eu quero investir num título que até lá que essa data seja a data de conversão para que nos próximos anos eu consiga dar um apoio, essa renda extra sirva para eu estar auxiliando ele durante a faculdade. Perfeito, você pode fazer com essa finalidade. O que você vai fazer com essa renda temporária é você que dita. E como eu disse, você não precisa estar necessariamente aposentado. Você que dita, você que escolhe quais as regras do título que você quer utilizar. Então, recapitulando, ele é um investimento complementar para geração de renda, pessoal. Tá? Então, se você às vezes está só com o INSS, não se sente seguro de investir, não tem acesso à informação, não tem um consultor que te ajuda e está preocupado de, poxa, eu estou só contribuindo para o INSS, eu quero uma outra alternativa, que mesmo que às vezes eu não vá me envolver com os investimentos agora, não vá me dedicar agora, no futuro eu vou mexer com isso, mas também não quer continuar procrastinando e quer uma alternativa simples e prática, cara, pode ser que o Renda Mais seja interessante para você. A gente vai ver no próximo exemplo que talvez ela não seja mais eficiente, mas é melhor uma renda extra do que nenhuma, você concorda comigo? Então eu acho que ele tem o seu lugar para você talvez ser um ponto de partida de um investimento prático e simples que te protege da inflação durante todo o período. E isso me leva para o meu segundo exemplo, que é comparar a renda a mais com uma carteira de investimentos, seja uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira diversificada, de ação internacional. Você pode estar se perguntando, João, então eu devo trocar o renda a mais por toda a minha carteira, por todos os meus investimentos? A resposta eu te adianto que não. Porque provavelmente uma carteira de investimentos bem moldada vai ser muito mais eficiente em termos financeiros e, além disso, ela também vai te proteger e te servir para diversos outros fatores, que é você ter uma reserva de emergência, você vai ter também dividendos além de ser mensais, semestrais, trimestrais, anuais, você vai ter uma reserva em investimentos em dólar protegendo o seu dinheiro, você vai ter uma garantia e uma proteção para sua família. Então uma carteira de investimentos, além de se, caso for bem feita, ser muito mais eficiente na geração de uma renda extra do que somente o título Renda a Mais, ela visa te proteger de uma forma muito mais ampla. Tá? Enxergo que talvez o Renda a Mais possa ser um complemento para uma carteira de investimentos. Cabe e vale a ser estudado. Tá? Mas como o próprio investimento já nos trouxe, o próprio Tesouro Direto trouxe, ele é um complemento, ele não é excludente de nenhum outro fator, de nenhuma outra forma de aposentadoria. Tá bom? Ela pode sim, de fato, ser um complemento interessante, vale você estudar as suas condições e as suas necessidades. E por último, não menos importante, a gente compara o Renda a Mais com a Previdência Privada. Mais uma vez, antes de tudo, a previdência privada ela faz parte de uma carteira de investimentos, de uma carteira de longo prazo. Ela cumpre algumas características muito importantes, principalmente quando a gente fala de sucessão. Para quem quer se organizar em deixar os seus bens, deixar um dinheiro resguardado para sua família, caso você venha a faltar, por exemplo, um dinheiro que não entra em inventário, que acolhe a sua família de forma rápida, a previdência privada é uma excelente alternativa. E a previdência privada tem uma familiaridade, uma similaridade com o Renda a Mais. Tá? Você contribui durante o período o tanto que você quiser, quanto você quiser, e quando você quiser, você pode escolher o que fazer com tudo aquilo que você acumulou. Tá? Você pode transformar tudo numa renda vitalícia, você pode transformar também numa renda temporária, ou você pode também descapitalizar e resgatar o quanto você quiser, quando você quiser.
Então a previdência privada tem uma flexibilidade maior quando a gente fala de resgatar o recurso. Tá? Você que escolhe, ela é menos engessada do que o renda a mais, vamos assim dizer, no que tange a você utilizar o recurso que foi guardado ao longo do tempo. Isso de forma muito resumida, tá? Daria um vídeo, uma aula extensa sobre renda privada, eu deixo isso para um segundo vídeo. Mas o que a gente precisa entender é que o renda a mais é um pouquinho mais engessado no quesito em comparação à previdência privada, além de que na previdência você pode não só escolher investimentos que te rende e protege de forma atrelada à inflação, mas investimentos também de renda variável internacional, de aplicações distintas de diversas formas. Então você consegue também se sofisticar mais no que tange à aplicação. E além disso, você tem que saber escolher o regime tributário ideal para a sua previdência. Então perceba, o que a Previdência traz de vantagem e desvantagem contra a renda a mais? A Previdência pode ser mais eficiente, ela é mais flexível, mas você precisa saber utilizar. Você precisa saber ter um conhecimento razoável para conseguir escolher o regime certo de previdência, o fundo certo de previdência. Então envolve um certo conhecimento para você não estar investindo numa previdência ruim, ao contrário da renda a mais, que visa trazer de forma prática e simples o investimento. Tá? Na previdência, como eu disse. Então, na previdência você pode ser mais eficiente em termos de rentabilidade, em termos de sucessão, em termos de tributos, mas você precisa ter um auxílio, precisa ter um conhecimento para investir, o que na renda a mais visa ser de uma forma mais simples e prática. Então, pessoal, é isso. Eu trouxe minha opinião sincera e imparcial do que eu vejo que pode fazer sentido ou não para esse título. Eu gosto sempre de dizer que não tem muito certo ou errado no mercado financeiro. Acredito que os investimentos eles visam fazer sentido para uma pessoa em determinados momentos. Tá? Não gosto de simplesmente taxar um título ou um investimento como bom ou ruim. Existe aquilo que funciona ou não para você. Então espero que eu tenha conseguido trazer essa percepção. E se esse título faz sentido ou não para você, deixe nos comentários que a gente vai se comunicando por lá. E até a próxima.